Grande abraço a você que acompanha o Guarulhos em Destaque. Não se assuste não, Geraldo não está aqui hoje. Tá de folga, eu estou aqui nessa quarta-feira, às 22 horas aqui no Canal 15, lá também no tvdestaque.com.br, substituindo o Geraldo Júnior, que volta amanhã. Normalmente, eu volto no Esporte em Destaque na sexta. Mas, enfim, hoje o assunto aqui no Guarulhos em Destaque, a gente vai falar de turismo. Isso mesmo, turismo. Trouxe aqui uma especialista da área, abre a tela aí, meu diretor, Cláudia Parra, ela que é coordenadora do curso de turismo aqui na cidade de Guarulhos, da Universidade de Guarulhos, professora de planejamento de turismo, tem um currículo que ela vai falar aqui já, dentro dessa área do turismo. E eu acredito que você, guarulhense, deve estar se perguntando, Diego, dá para fazer turismo aqui em Guarulhos? Mas turismo é só viajar, Diego? Não, não é só viajar. A Cláudia vai responder isso e muito mais. Cláudia, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. E prazer poder falar de um assunto tão complexo e tão amplo que é o turismo. Né? Se tratando de Guarulhos, né? É verdade. A gente batia um papo aqui antes de começar o programa. Antes de falar de turismo em Guarulhos, que eu acho que é uma curiosidade que o guarulhense tem, porque aqui não tem praia. Né? Todo mundo atrela o turismo à viagem, enfim. O turismo tem uma definição única. Você acabou de falar que é complexo. É complexo. Mas tem algo que defina o turismo? Tem, né? Didaticamente, aí a questão de desenvolver a questão do turismo tem. Mas existem muitos autores, cada autor defende um lado de definição sobre a questão do turismo. Mas o turismo em si, ele ele envolve uma série de atividades, as pessoas se deslocam para algum lugar que não da sua cidade de origem, onde tem interesse, né, em busca de alguma coisa. E aí que a gente define principalmente a questão da motivação da viagem, e a gente define o tipo de turismo. Aí vai desmembrando. Exatamente, por isso que a gente fala que ele é tão complexo. Porque ele tem o objetivo da viagem, quando a gente viaja, né, a gente busca por alguma coisa. Exato. Ou vai por lazer, ou vai por saúde, ou vai por... Até negócios, né? Por negócios, principalmente, né? A gente tem aqui um parque de negócios em Guarulhos, então... Por isso que uma definição específica, né? É muito complexo. Entendi. Se o camarada saiu, o turista, né? Dormiu... vai comer, vai passear, vai comprar, já é um turista, já foi fazer um turismo. Já é um turismo, já não está na sua cidade de origem, está em outro lugar, ele já está conhecendo, está hospedado, está utilizando da infraestrutura turística que a cidade oferece, né? Ele já está na prática do turismo. Pode ser um tipo de turista diferente. Sim. A gente tem o turista de negócio, o turista de lazer. Assim como o turismo tem um turista diferente também. Exatamente. Já quebramos um paradigma, viu, telespectador? Então, turismo não é só aquele que você compra o seu pacote, certo, Cláudia? Não. E vai lá pro Nordeste, ou vai pro Rio, vai pra praia. A gente vai falar disso muito mais, mas até pela falta de prática, eu acabei nem perguntando pra Cláudia um pouquinho do seu extenso currículo, Cláudia, dentro do turismo, na área acadêmica, mas também no turismo gerindo cidades. Enfim, conta pro nosso telespectador. Bom, estou no turismo mais ou menos já tem uns 20 anos, né, que eu já estou na atividade, sou formada em turismo. Você é uma turismóloga? Exatamente, sou uma turismóloga, fiz pós-graduação em marketing, né, e minha defesa foi justamente turismo de eventos, né, na questão do marketing. Fui gestora municipal de turismo de uma cidade recentemente, da cidade de Mariporã. Né? E agora estou aí à frente da coordenação do curso de turismo da Universidade de Guarulhos. Tá certo. Estamos aí com alguns lançamentos, algumas coisas. Vamos falar disso daqui a pouco. Já que a gente começou a quebrar aqui algumas formas equivocadas de pensar, eu queria colocar outra aqui na mesa. Vamos lá. Das funções, né? Recentemente fui viajar com a minha esposa, né? Comemorar aniversário de casamento. E aí você desce do avião, e aí tem uma pessoa com a placa lá, né? Você comprou lá a sua passagem, na sua companhia de viagem, tem uma pessoa lá, você sobe no ônibus, a pessoa pega o microfone, começa a falar, seja bem-vindo aqui à minha cidade. O famoso guia turístico. Isso, guia de turismo. Guia de turismo. Isso. Esse guia de turismo, ele é um turismólogo? É a mesma coisa? Ele fez faculdade de turismo? Pode ter feito. Pode ter feito. Mas a função de guia de turismo
ela é um curso específico, né? Onde a pessoa é credenciada pela Embratur, tem um registro certinho da Embratur, para que para que cumpra essas atividades, essas ações que são inerentes à guia de turismo. E o turismólogo não, o turismólogo ele é um profissional que eu tenho o hábito de dizer o seguinte, que o curso de turismo, quem estuda turismo, ele vai ser um gestor do turismo, né? Porque a gente tem aí, além de uma infinidade de oportunidades de atuação desse profissional, ele é um administrador, né? Então ele tem a questão do lazer, da área de hotelaria, da área de eventos, da área de transportes, né? Então, são duas profissões diferentes, mas, obviamente, elas se completam, né? O guia de turismo, ele trabalha dentro das agências de viagens, por exemplo. Então, as agências de viagens, que geralmente são gerenciadas por profissionais da área do turismo, turismólogos, né? Contratam guias de turismo para poder cumprir as atividades da viagem. Então, as agências produzem a viagem como um todo, roteirizam tudo, né? E alguém tem que executar. E o executor é justamente o guia de turismo. Mas existe confusão até, por exemplo, do aluno que vai ingressar no curso? Ele faz essa confusão inicialmente, até por falta do conhecimento? Sim, algumas vezes sim. Mas não que ele entra dentro de um curso de turismo já pensando que ele vai ser um guia de turismo, né? Até porque são credenciais diferentes, né? O curso de bacharel, o tecnólogo de turismo, ele não oferece esse credenciamento para que a pessoa possa ter atividade como guia de turismo. O guia de turismo, ele tem uma credencial diferente, ele está atrelado à Embratur, ao Cadastur, então ele tem um outro tipo de credenciamento. O bacharel aí é o diplomado, né? Então a gente tem aí as funções aderentes a isso. Mas eu tenho já passaram muitos alunos pela gente que fez o curso de turismo, né, tornou bacharel e depois fez o... até essa semana mesmo, viu uma aluna nossa que se formou ano passado e ela fez esse ano o curso de guia e estava fazendo a viagem de formatura dela, que foi para Foz do Iguaçu. Que beleza, hein? Que ela se credenciou como guia de turismo. Então, ela é uma turismóloga e uma guia de turismo. Falando ainda do turismo, o Brasil tem diversos eventos, né? Por exemplo, e a Cláudia aqui falou de diversos segmentos do turismo, falando de turismo de eventos. Sim. Né? Por exemplo, São Paulo tem a Fórmula 1 anualmente. Mas falando de Brasil, o Brasil teve aí nos últimos anos a Copa do Mundo. Sim. E nesse ano, meses atrás, as Olimpíadas. Com todo esse cenário de eventos no país, o curso de turismo aqui em Guarulhos, e de uma forma geral, que você é uma estudiosa do turismo em si, ele deu uma crescida, a procura aumentou ou se estagnou? Sim, as pessoas se interessam mais pela profissão, né, em função dessa questão dos eventos. Uma coisa que existe ainda um tabu em torno da profissão do turismo é que muitas vezes as pessoas não sabem o que um profissional de turismo efetivamente faz. Então, aí vai justamente dentro desse conceito que você me perguntou inicialmente. Mas quem faz turismo é guia de turismo. Na verdade, são dois conceitos diferentes. Então, existe um pensamento equivocado sobre o profissional de turismo. Então, eles não, muitas vezes, as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, as pessoas não sabem que quem se forma em turismo é possível trabalhar com eventos, com mega eventos, como esses, por exemplo. Copa, Olimpíadas, né? Fórmula 1. Quantas Fórmula 1 eu já não fiz trabalhando com eventos, as empresas contratam profissionais, freelancers, para atuar naquele nesse período, evento especificamente. No período de Fórmula 1. Então, assim, às vezes as pessoas procuram, mas falta entender um pouquinho mais sobre o que esse profissional do turismo, turismólogo, faz efetivamente. Então você está dizendo então, que falta talvez das universidades, então, fazer uma publicidade maior desse curso? Talvez sim. Talvez colocar um pouquinho mais, né, na mídia, deixar um pouquinho mais claro sobre o que é esse profissional. O que a gente percebe é que hoje um aluno que ingressa no curso de turismo, no curso superior de turismo, ele é um aluno mais informado. Então ele dá uma pesquisada. A gente tem aí as facilidades da internet. É um funil, então é mais especializado, é um público mais seleto, então você está dizendo? É um público que quando chega já sabe o que quer. Ele sabe mais ou menos
o que faz o profissional, mas não necessariamente ele sabe o que área que ele vai atuar. Por quê? Porque tem uma infinidade, né? São muitas ações, são muitas atividades dentro do único curso. Agora, tem aqueles cursos também que acabam atrapalhando você, eu digo vocês, e digo atrapalhando mercadologicamente falando, né? Porque hoje tem aqueles cursos técnicos. Que não tem? Tem os cursos técnicos. Aí o camarada, por exemplo, turismo, 3 anos. 3 anos. Curso superior, bacharel, 3 anos. Aí o cara faz evento, 2 anos. Mas eu acho que tem mercado para todo mundo. A gente percebe, assim, uma falta de mão de obra especializada na área. É fato. Ainda. A gente tem uma formação... por exemplo, falando pela universidade, nós temos 20 anos do curso de turismo. Certo. E a gente tenta acompanhar a vida dos nossos alunos ao passo que, né, vai passando os anos, eles vão ficando mais distantes do ano da formação, tal, mas a gente tenta acompanhar hoje com as redes sociais, você consegue. Alguns estão na área, outros voltaram para estudar, outros se especializaram em determinadas áreas. Então, assim, ele é complexo, né? O que a gente não pode esquecer, assim, que tem mercado para todo mundo. A gente está lançando agora para o ano que vem um curso tecnólogo superior de eventos, que é 2 anos. Mas vamos competir entre si? Não, eu tenho muitos alunos que estão se formando agora e que têm vontade de fazer esse curso. Vai complementar. Por quê? Porque ele é focado em área de eventos, vai trabalhar muito mais específico. Entendi. E eu falo para os alunos, de uma maneira geral, sempre quando a gente conversa sobre essa questão da profissão, o turismo ele te dá um complexo, um leque de oportunidades muito grande. Se você puder atuar um pouquinho em cada área que o turismo atua durante o seu curso é importante, porque ele te ajuda a decidir que área efetivamente você quer trabalhar. Entendi. Eu trabalhei em quase todas. Trabalhei no aeroporto, trabalhei no hotel, trabalhei em agência. Só não trabalhei em cruzeiro, não trabalhei na área de planejamento, eu trabalhei. Isso me ajudou a decidir o que eu gosto de fazer. Eu acho que talvez... E aí fazer um curso de especialização. Eu acredito que, e aqui falando, não estou falando de universidade AB, pelo amor de Deus. Sim, geral. A profissão, né? A profissão. Não, e não só do turismo. Eu acho que falta, e não sei se acontece em outras cidades, uma aproximação das universidades com as escolas. Justamente para mostrar para o aluno que está no 3º ano, por exemplo, dá um exemplo do turismo mesmo. Olha, você que deseja, olha as oportunidades que o turismo pode oferecer para você. Você pode trabalhar no hotel, você pode trabalhar no cruzeiro, você pode trabalhar... Para justamente esse aluno já, poxa, que legal. A falta de conhecimento, às vezes, foca só o aluno em uma coisa, sendo que aquela área tem, como você mesmo disse... Às vezes ele acha que é só para área de agência, exatamente. Né? Turismo é só agência. Não, você tem um monte de coisa. Eu conheço tanta gente que fala, nossa, mas turismo você consegue trabalhar com eventos? Não, essa do cruzeiro, por exemplo, para mim é uma novidade. Cruzeiro. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um breve intervalo, a conversa tá boa. Fazer um breve intervalo, porque na volta a gente vai continuar o papo sobre turismo, só que aí a gente vai puxar para Guarulhos. Porque eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha, está sentado, ainda está me cobrando, falando, Diego, e turismo em Guarulhos? Como é que está o turismo aqui? A gente tem hotel, tem aeroporto. A Cláudia vai responder para você no próximo bloco. Não sai daí.